Alô, amigos queridos. Hoje venho trazer para vocês uma mensagem para este momento do Natal, em que não se limita àquela data convencionada, provavelmente até uma data errada, né? Se Jesus nasceu perto da Páscoa judaica, deve ter sido em março, abril, mas o mundo convencionou a noite de 24, dia de 25 de dezembro, então é o menos importante. O importante é exatamente o que a lição nos ensinou. Na obra Fonte Viva tem uma lição chamada rotulagem. E Emmanuel usa como base de sua reflexão ali, de suas reflexões, uma passagem de Paulo de Tarso aos Romanos, quando Paulo diz a eles: mas quem não possui o Espírito do Cristo, esse não é dele. Ao tratar a passagem evangélica de Paulo, nessa mensagem dirigida aos Romanos, a respeito daquilo, né, que o apóstolo intitulou o Espírito do Cristo. Emmanuel faz uma série de sábias e interessantes observações na obra que eu citei, Fonte Viva. E, em função do Natal, desse momento, né, o Natal deveria se estender pelo ano todo, né, quando nós deveríamos expressar fraternidade, compaixão, misericórdia, empatia, amor, perdão, tolerância, que são todas as lições do Mestre, né? Mas temos esse momento, então vamos refletir sobre ele e pensar sobre nós, na qualidade de cristãos que nos auto-intitulamos. E eu queria dividir essas reflexões do Emmanuel, porque elas me sensibilizaram e conscientizaram a respeito de uma série de situações que eu mesmo já vivenciei e que, segundo a minha própria avaliação, nem sempre eu me portei de modo adequado. Então vamos lá? Então, sob o título Rotulagem, né, eu poderia dizer para vocês o seguinte: com toda certeza, vocês vão ver o que as frases dele, nós somos testemunhas de que existem fortes e justas razões para o alerta que faz Emmanuel a respeito da banalidade, às vezes da leviandade, da irresponsabilidade, que a gente tem empregado o nome e as coisas do Cristo. Sinais exteriores, né? Uma camiseta, um crucifixo, um adesivo no automóvel. Bom, são muitas as formas de sair pelo mundo aí se dizendo cristão. Às vezes, até aquilo que está ostentado exteriormente para todo mundo ver, frustra, porque lá no automóvel tem lá um adesivo. Os espíritas têm. Leia Kardec, reencarnação, uma questão de justiça. Outros, né, católicos dizem, né, domingo sem missa, semana sem graça, e outras frases semelhantes. Propriedade de Jesus, foi Deus que me deu. E aí, aquele mesmo automóvel com esses adesivos de cristãos sai por aí fazendo loucuras no trânsito, dando fechadas, né? E você fala, bom, tá complicado, né? Que cristão é esse? Né? Então, esses sinais exteriores, né, que tentam dizer ao mundo, cada um ao seu modo, que temos Jesus de Nazaré como nosso guia, como nosso modelo, como nosso Senhor, sejamos nós católicos, protestantes, espíritas.
E vem Emmanuel e diz assim, ó, nada disso basta, ou atende ao Espírito do Cristo, aquele recomendado por Paulo de Tarso. Então diz Emmanuel na sua obra, há louvores em memória do Cristo em muitos estandartes que estimulam a animosidade entre irmãos. E a gente vê isso o tempo todo. Espíritas que olham de cima para baixo, os demais, os católicos, os ditos evangélicos, são protestantes, como se nós fôssemos superiores, mais inteligentes, mais esclarecidos. Eles olham para nós como se nós fôssemos de alguma seita diabólica. E entre as próprias igrejas, né, o pessoal que vai se salvar é o dessa igreja, 82 pessoas. Tem bilhões de pessoas no mundo, mas quem vai se salvar são os 82 que estão nessa igreja. Então, quando ele diz há louvores em memória do Cristo, em muitos estandartes, né, uns se dizem espíritas, outros católicos, outros protestantes, que estimulam a animosidade entre irmãos. Então, a religião não pode ser um instrumento de divisão, de separação, de crítica, de menosprezo por ninguém. E Emmanuel chama a atenção, principalmente, né, os que se dizem cristãos e são conscientes, deveriam estender aos outros o amor, a fraternidade, a compreensão, independentemente das crenças que qualquer pessoa tem. Então ele está certo em dizer que, na maioria das vezes, e aí eu preciso conversar com vocês a respeito dos espíritas, porque, na verdade, não cabe a nós falar a respeito dos outros. Mas eu reconheço que no movimento espírita existe muita gente de nariz empinado, né, que acha que ser espírita é estar numa condição superior. Não. Quantos séculos nós levamos dentro das religiões tradicionais até que alguma coisa chegasse a nós e tivéssemos capacidade de compreender? E, obviamente, isso que nós sabemos hoje, Kardec diz o seguinte, que os espíritos eles nos passam informações na medida que o ser humano evolui, a ciência, a mentalidade, a inteligência evolui. Isso que nós achamos, que sabemos muito hoje, daqui a 50, 100 anos serão talvez coisas absolutamente banais. E nós vamos descobrir que não sabemos nada. Ou que não sabíamos nada hoje. Então, toda essa vaidade, essa ostentação que a gente vê de achar que sabe muito, não cabe. Não está dentro do Espírito do Cristo. O Espírito do Cristo é só olhar para as pessoas e amá-las, do jeito que elas são. Sem crítica, sem julgamento, sem rotulagem. Emmanuel diz assim depois, há símbolos do Cristo em numerosos tribunais, que, em muitas ocasiões, apenas exaltam a injustiça. Aqui nós poderíamos falar dos tribunais formais, né, na nossa justiça brasileira. Tão falha, tanta injustiça. Mas também dos tribunais familiares, onde se julgam pessoas, dos tribunais individuais. Reflitamos. Reflitamos, porque Jesus é justiça. E o que é justiça? É respeitar o outro, o direito do outro. O nosso direito termina quando o do outro se inicia. Na verdade, aqueles que estão lá ocupando as posições nos tribunais somos nós. Alguns de nós que estão lá.
E se eles falham, é porque se estivéssemos lá, talvez estivéssemos falhando da mesma maneira. Ou seja, Emmanuel está dizendo que, de uma forma geral, ainda temos muito mais injustiça do que justiça. E, se compactuamos com isso, de alguma forma, por alguma razão, menor interesse, não temos o Espírito do Cristo. Ele diz mais: há preciosas referências ao Cristo em vozes altamente categorizadas da cultura terrestre, que, em nome do Evangelho, procuram estender a miséria e a ignorância. Olha que coisa incrível que Emmanuel diz aí. A inteligência, o saber, ao invés de estar a serviço do bem-estar, da felicidade, de criar condições boas, adequadas para todos, oportunidades justas para todos. Não. Apesar de usar o nome do Cristo, pratica-se a iniquidade e, na verdade, as palavras bonitas são só bonitas manipulações de massas, de grupos, às vezes de populações inteiras, onde aquela pessoa que usa aquelas palavras não tem a menor vontade ou interesse de realmente acabar com a miséria e com a ignorância. Forte isso, né? Professores que estão muito mais preocupados em militância política do que em ensinar, estão promovendo miséria e ignorância. Porque aqueles jovens que nada aprendem vão trabalhar onde? Fazer o quê? Então eles estão dando continuidade a uma condição de miséria e de ignorância dos jovens, das crianças. Isso tem uma responsabilidade. Isso não é o Espírito do Cristo. Há juramentos por Cristo, diz Emmanuel, através de conversações que constituem vastos corredores na direção das trevas. Usar o nome do Cristo, desculpe, por motivos escusos, é compactuar com a espiritualidade inferior. E muitos fazem isso. Há invocações verbais ao Cristo em operações comerciais que são escuros atentados à harmonia da consciência. Aqui ele está falando do seguinte: claro que quem tem um comércio vai vender um produto, um serviço e vai oferir um lucro pelo seu trabalho, pelo seu esforço. Mas que isso seja justo, que isso não seja uma ganância sem limite, né? E porque normalmente os donos dos comércios estão nas igrejas, estão nos templos, estão nas casas espíritas. São pessoas como nós. É lícito oferir um lucro? Com certeza. Desde que não seja exorbitante, desde que não seja uma exploração por pura ganância. Né? Então o Emmanuel chama a atenção, né, que tem pessoas que, inclusive, na hora de fechar o negócio, ainda usam o nome de Deus, o nome do Cristo, para referendar aquilo. Não. Lembra da passagem? Pega a moeda aí. Qual é o rosto que está nesta moeda? É o rosto de César. Então dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Não vamos usar o nome de Deus, o nome de Jesus, em situações que têm a ver com César. Então Emmanuel diz assim: meditemos na extensão dos nossos deveres morais no círculo das responsabilidades que abraçamos com a fé cristã.
Jesus permanece em imagens, cartazes, bandeiras, medalhas, adornos, cânticos, poemas, narrativas, discursos, sermões, estudos e contendas. Mas isso é muito pouco se não lhe possuímos o ensinamento vivo na consciência e no coração. É sempre fácil externar entusiasmo e convicção, votos brilhantes e frases bem feitas, diz Emmanuel. Porém, acautelemo-nos contra o perigo da simples rotulagem. Eu sou cristão, eu sou espírita. Como o apóstolo, não nos esqueçamos de que se não possuímos o Espírito do Cristo, dele nos achamos ainda consideravelmente distantes. Então, nossa mensagem de Natal é de que sejamos verdadeiros, sejamos simples, sejamos humildes. A religião não é tão importante. Nós precisamos de religiosidade, uma conexão com Deus, uma conexão com Jesus, com os espíritos superiores, que é algo íntimo, muito particular. E que isso precisa ser praticado por nós. Mas a grande prática, né? Venha a nós o vosso reino estará estabelecido aqui quando nós pudermos nos comportar dentro das propostas do Evangelho. Essa é a única forma desse reino estabelecer-se aqui no planeta. Nós temos que ser este reino. O nosso comportamento, as nossas ações serão o reino de Deus aqui. Então, para este momento de Natal, reflitamos um pouco de que ser cristão é uma oportunidade extraordinária. Eu não concordo com o companheiro que diz que ser espírita não é para quem quer, para quem aguenta, não. Me parece isso uma coisa muito forte. Ser católico, um bom católico, é difícil. Ser um bom judeu é difícil. Ser um bom bandista é difícil. Tudo é difícil quando a pessoa faz de coração, com a alma verdadeira. Eu acho que eu fico com a proposta de Emmanuel que a gente precisa parar de rotular e precisa ser cristão. A nossa prática melhorará o mundo e fará com que o mundo se apresente um dia dentro daquilo que Jesus espera para este planeta e principalmente de nós. Eu desejo a todos muita paz, muita saúde, muita harmonia, muita fraternidade com Jesus. Fiquem com Deus. Feliz Natal.